Muitas vezes, temos uma visão exagerada e dramática sobre o que é um ataque espiritual. A televisão e a cultura popular nos mostram uma imagem específica, como por exemplo um filme de terror, fazendo-nos acreditar que um ataque espiritual se manifesta apenas como uma possessão demoníaca completa. No entanto, a realidade dos ataques espirituais é muito diferente. Não devemos basear que todos esses ataques sejam iguais a uma possessão de demônios que a mídia mostra. Claro que os ataques não se manifestam de uma única forma. Na verdade, os ataques espirituais muitas vezes acontecem de maneiras mais sutil e oculta. Eles podem ocorrer de formas inesperadas e talvez você nem perceba. O principal instrumento do lado espiritual negativo é o engano, não a agressão direta. O inimigo prefere se esconder nas sombras, agindo nas trevas, pois a sua intenção é conseguir acesso total sem que você perceba. Ele evita se revelar completamente, pois, se ele se revelar, buscaríamos a proteção divina imediatamente. O diabo age como um lobo em pele de cordeiro, usando enganos, mentiras e mudanças sutis na vida para passar despercebido. É complicado lutar com alguma coisa que você não reconhece. Por isso, é muito importante permanecer vigilante contra o engano. Quero te contar sobre alguns sinais que podem aparecer quando algo ruim está acontecendo espiritualmente. Se soubermos reconhecer esses sinais, podemos enfrentar esses problemas. Primeiro, imagine que você está lidando com um monte de coisas ruins, uma atrás da outra sem descanso. Isso pode ser um sinal de que algo espiritual está tentando te atingir, como se fosse uma chuva constante de problemas. É importante ficar atento a esses sinais para que possamos lutar contra esses ataques e superá-los. Conheço pessoas que passaram por coisas como perda de emprego, falecimento de um parente, outro parente próximo adoeceu, e então eles entraram em um acidente de carro, tudo em um espaço muito curto de tempo, uma coisa após a outra, e você não consegue fazer uma pausa. Isso me faz lembrar da passagem de Jó. Ele ficou doente, perdeu tudo o que tinha, só não perdeu a fé em Deus. Isso nos revela que tudo o que acontece em nossa vida é com a permissão de Deus, porque Satanás teve que pedir permissão para tocar na vida de Jó. E Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos. Não sei qual é a sua batalha, mas quero te dizer que você vai vencê-la. Deus é contigo. Ele não se esqueceu de você. Você está gravado na palma da sua mão. Isaías capítulo 49, versos 15 e 16. Pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Reconhecer isso como um ataque espiritual. E qual é a sua resposta a isso? O objetivo deste modo de ataque é mantê-lo preocupado com o problema e não com a solução, que é Jesus. Tudo isso é para manter seus olhos longe de Jesus. Esses ataques foram feitos para afogar você, afogar sua fé e deixá-lo em dúvida, para desencorajar você. Mas em tudo isso, a chave para vencê-los é nunca tirar os olhos de Jesus. E deixe-me dizer, por que você se lembra da história de Pedro? Em Mateus 14, do 29 ao 31. Disse-lhe ele: vem Pedro descendo do barco, e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo, e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Andando sobre as águas, os discípulos estavam no meio de uma forte tempestade no mar da Galileia. Mas todos, de repente, eles veem Jesus caminhando em direção a eles. Quando Pedro o vê, ele pede para se juntar a ele. Jesus concorda. Pedro sai para a água e está bem por um tempo. De repente as ondas começam a subir e Pedro tira os olhos de Jesus e se distrai. E ele começa a afundar as ondas. Os outros discípulos nos barcos, talvez o próprio ego de Pedro, serviram como distrações da única coisa que Pedro deveria estar fazendo, que é manter os olhos em Jesus. É a mesma coisa conosco.
devemos manter os olhos em Jesus, não em todas as coisas acontecendo ao nosso redor. Outro sinal é quando começa a aparecer antigos hábitos e estilos de vida. Quando nos entregamos a Deus, fazemos mudanças importantes em nossas vidas. No entanto, o inimigo não desiste facilmente. Ele tenta nos puxar de volta aos velhos caminhos, muitas vezes usando amigos do passado, ou tentando nos seduzir com hábitos pecaminosos. É como a parábola das sementes de Jesus, no livro de Mateus 13, verso 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Onde as sementes caem entre espinhos que sufocam o crescimento, precisamos ser sábios em relação às influências ao nosso redor. A questão da companhia que mantemos também é crucial. Algumas pessoas nos impulsionam para a frente, enquanto outras tentam nos puxar para trás. Ficar próximo de pessoas piedosas é uma defesa poderosa. Jesus disse em Mateus 18:20, pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ele está presente. Somos mais fortes juntos. A brasa longe do braseiro se apaga e o inimigo sabe disso. Ele tentará nos isolar, enfraquecendo nossa conexão com outros crentes. Estar ciente disso e permanecer conectado é vital para resistir a essa estratégia do inimigo. A oração é uma arma fundamental na guerra espiritual. Quando nos sentimos desconectados e as orações se tornam difíceis, é o momento de ir mais fundo. Quando oramos, falamos com Deus. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Paulo escreveu que somos pressionados, mas não esmagados, perplexos, mas não desesperados. A oração nos conecta a Deus, e a palavra de Deus é uma arma poderosa contra as artimanhas do inimigo. A guerra espiritual não é algo a ser temido, pois a batalha pertence ao Senhor. Devemos lembrar que não estamos lutando sozinhos, permitimos que Deus lute por nós. A estratégia do inimigo envolve desencorajar, distrair, agitar o descontentamento e trazer discórdia. No entanto, podemos vencer ao nos retirarmos para passar tempo com Deus, buscando sua orientação e força. A oração não é apenas entregar nossas batalhas a Deus, mas também declarar suas promessas sobre nossas vidas. Acreditar no poder do nome de Jesus e confiar nas promessas de Deus nos capacita a vencer na guerra espiritual. A Bíblia nos lembra que as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus. 2 Coríntios 10, verso 4. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a demolição de fortalezas. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nessas batalhas espirituais, enfrentaremos pressões, mas não seremos esmagados. Seremos perseguidos, mas não abandonados. Podemos enfrentar todos esses desafios, porque temos um Deus poderoso que luta ao nosso lado. Na guerra espiritual, encontramos força em nossa conexão com Deus, na oração, na palavra de Deus e na comunhão com outros crentes. Essa é a chave para resistir aos ataques espirituais, permanecendo firmes nas promessas divinas e na verdade do Evangelho. Para encerrar esse vídeo, gostaria de orar por você. Feche os olhos e abaixe a sua cabeça. Santo Deus e amado Pai, peço nesse exato momento para essa pessoa que está vendo esse vídeo, que seja derramada sobre ela uma nova unção de paz, de alegria, de amor. Assim como diz a Tua palavra que é viva e eficaz, que divide alma e espírito, que ela receba do Senhor a unção de discernimento espiritual para poder enxergar situações que possam colocar em risco a sua salvação. Dê o livramento de tentações severas e que essa pessoa seja revestida com a armadura de Deus. Te peço em nome de Jesus para a Tua glória. Amém.